Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo a pedido de vocês o vídeo do canal do Angel Dark, a história completa do Arknights, o início e depois do fim. Então, bora trazer aí mais um vídeo, né, do canal do Angel Dark, mais uma história aí. Eu fiquei sabendo, né, eu tô vendo que tá lançando o anime, né, do Arknights, tem o jogo, tudo. E então vamos mais entender sobre essa história, né? Vamos ver o quão incrível de fato Arknights é. E como o vídeo tem bastante tempo, né? 57 minutos aqui, eu vou fazer o vídeo em duas partes, tá? Então vou fazer uns vídeos de 25, 27 minutos aí, depois eu trago a segunda parte. Vou tentar trazer os dois ainda hoje, tá? Então pode ser que no momento que eu esteja aí já lançando o vídeo, o outro já esteja sendo preparado aí para ser lançado. Beleza? Então, bora lá, vamos ver essa história. Vamos nessa. Desde que eu comecei a trazer a história de Honkai para o canal, um pedido sempre apareceu nos comentários, que esse pedido era que eu trouxesse a história de Arknights para o canal. Um universo que até então eu não conhecia, mas sem dúvida nenhuma, após o mergulho que eu dei dentro da obra, se tornou uma das minhas favoritas. Se você não conhece nada da obra, mas está aqui, com certeza você vai se surpreender em quão incrível é esse universo e essa história. E já você que já viu o anime ou gosta de jogar o jogo, mas gosta tanto do universo que quer ver um pouco mais para entender melhor ou para só revisar o que já sabe, pode aí se sentando confortavelmente, pega seu cafezinho, vem aqui comigo, que agora vamos explorar a história de Arknight. Antes de tudo, é claro que existem aquelas explicações óbvias que eu preciso dar sobre a obra para aqueles que chegaram de paraquedas no vídeo, porque eu sei que existe muita gente linda e fofa nesse canal que assiste os vídeos, mesmo sem conhecer a obra, porque gosta muito de mim e isso me deixa muito feliz. Ou só porque sabe que tem os mesmos gostos que eu, e se eu digo que essa obra é braba, ele sabe que eu tô falando a verdade. Pois bem, inicialmente Arknights era um RPG de fantasia no estilo Tower Defense, desenvolvido para celulares, mas atualmente o mesmo também possui um anime que adapta a história do jogo de uma forma épica e que, se você ainda não viu ainda, vale muito a pena ver. Já em relação à própria história, Arknight se passa em um mundo distópico, muito semelhante à nossa Terra. Tendo uma tecnologia relativamente futurista, possui habitantes conhecidos como antigos, que ostentam traços animalescos e acabam sofrendo de um perigo constante conhecido como catástrofe, um desastre natural que pode ocorrer de diversas maneiras, seja em forma de uma queda de meteoros, uma tempestade violenta ou até mesmo terremotos, tendo como única característica comum o surgimento de um minério misterioso conhecido como Originium, um minério preto extremamente útil, mas que também traz muitos riscos ao usuário. O Originium é utilizado pelos terráqueos como fonte de energia, além de material de engenharia, e foi graças a ele que a humanidade conseguiu evoluir na tecnologia muito mais rapidamente do que deveria. Ele até mesmo é utilizado como catalisador de poderes mágicos, conhecidos como Originium Arts, dando habilidades sobrenaturais aos seres que utilizam, mas com um custo extremamente alto. A exposição prolongada ao Originium acaba causando uma doença nos seres vivos conhecidas como oripatia, uma doença terminal que não possui vacina ou cura. Essa doença é tão assoladora que atualmente se tornou uma pandemia mundial, fazendo com que todos que vivam na Terra tenham muito medo da doença e de pessoas infectadas por ela. No entanto, a verdade é que a oripatia não é facilmente transmissível. Mesmo que alguém entre em contato com o infectado, a oripatia não irá se transmitir a menos que o infectado morra e acabe tendo o corpo cristalizado. Mas ainda assim, isso fez com que todos que estivessem infectados sofressem forte preconceito por todo mundo, pois vários boatos e crenças foram passados, fazendo com que as pessoas ao redor do mundo acreditassem que os infectados podiam transmitir a doença e até poderiam ser os causadores da mesma. E com isso eu acredito que tenha explicado a base do universo. O universo e a história de Arknights ainda é consideravelmente novo, e por isso a história está sob constante evolução e mudança. E por isso é possível que no futuro mais da história seja revelada ou até alterada. E além disso, como o jogo é todo em inglês, é possível que eu também deixe alguns buracos. Por isso, só lembrando, eu espero muito a força do pessoal que sabe mais da história ou conhece mais de inglês
dando um apoio nos comentários, atualizando as partes que forem acrescentadas, ou até completando as partes que eu possa ter deixado de fora, mas vocês acreditam que seja essencial para a história. Falado tudo até aqui, eu só peço seu like, agradeço, e vamos logo começar a contar a história do universo. A história se inicia há muito tempo atrás, muito antes da era atual. É dito que os eventos iniciais da história ocorreram há muito mais de 1000 anos atrás, mas a verdade é que a data exata desses eventos misteriosos é completamente desconhecida. É dito que tudo se iniciou com o primeiro desastre, um desastre sem nome e desconhecido, onde um asteroide de Originium acabou caindo dos céus e destruindo toda a civilização anterior. Aquele evento misterioso acabou desencadeando tudo o que viria a seguir, pois foi ele o primeiro causador do contato dos seres humanos com aquele minério misterioso. Embora pouco se saiba sobre esse evento misterioso, ele se prova sendo de muita importância, pois, de acordo com o mesmo é descrito, dá-se a entender que antes mesmo do misterioso meteoro chegar na Terra, a humanidade já existia, e uma civilização inteira que vivia antes mesmo do primeiro contato com o Originium. Mas até o momento, tudo sobre esse misterioso evento, assim como as coisas que antecederam a ele, continuam sendo um mistério, que se esconde nas memórias do Originium. Após a queda do asteroide misterioso, a humanidade começou a resetar, tendo um novo ponto de início para a construção de sua civilização, mas agora com a ajuda de algo que permitia a eles ter um avanço considerável no desenvolvimento de sua civilização. O minério misterioso que havia vindo junto ao meteoro que havia causado a queda da humanidade era o que permitia a ela se reerguer mais rapidamente também. Após esse incidente, o mundo acabou passando por uma gigantesca transformação. Isso, pois ele acabou se tornando completamente diferente do que era antes. Agora, graças ao Originium que existia na Terra, catástrofes começaram a acontecer ao redor do mundo. Essas intituladas catástrofes eram desastres naturais de vários tipos diferentes, sejam terremotos, impactos de meteoros, incêndios que queimavam biomas inteiros por causa de combustão espontânea, entre vários outros tipos, o que acabou fazendo com que todo o ecossistema do planeta realmente, fosse né, uma bela destruição e ficasse muito que foi mais causada, hostil, né? Olha dificultando a vida dos seres vivos. Mas algo que também começou a acontecer foi o surgimento de várias outras novas raças. É teorizado que os antigos humanos acabaram evoluindo, se tornando o que agora é conhecido como antigos ou ancientes. Humanos com características animalescas, que derivam de humanos com orelhas de gato ou coelho, até aqueles com várias características de seres lendários ou mitológicos, como dragões. Ainda assim, o termo antigo é bem pouco utilizado. A maioria continua se denominando de simplesmente humanos. E embora ainda não seja exato, se existe a possibilidade de existirem ainda humanos completamente puros, sem qualquer alteração, é acreditável que sim, por causa de algumas pessoas que demonstram isso. Mas além deles, também começaram a aparecer várias outras raças pelo mundo, como os Feramonte, os Feraeuros, os Demônios e os Ciaborn, além de até mesmo híbridos, fazendo com que até mesmo a cultura do planeta se desenvolvesse de uma forma diferente do que era anteriormente. Um dos primeiros países a ser criado no Novo Mundo foi o país de Yan, um terreno que seguia a monarquia imperial, onde seu líder era o imperador. Mas logo no início não era assim, pois no início da criação de Yan, a mesma na verdade era dominada por muitos Feramontes, uma das novas raças que surgiram no mundo. Eles eram extremamente poderosos, pois exerciam poderes sobrenaturais, muito além das Original Arts. Os mesmos eram descritos como criaturas vivas, cujas características são insondáveis para as pessoas comuns. Eles eram vistos como entidades divinas, deuses que governavam os homens, seres primordiais. Os mesmos eram até mesmo imunes às influências do Originium, por isso não poderiam contrair a doença da oripatia, e biologicamente eram imortais, embora fosse acreditado que ainda assim eles poderiam ser mortos ou estilhaçados em vários fragmentos, fazendo com que o deus original se perdesse, e dividindo o mesmo em várias partes. Embora sua terra prosperasse, seu povo ainda sofria, seja por causa das catástrofes
que causavam desastres um após o outro, ou por causa do descaso dos tais deuses que deveriam governá-los. Vendo que a situação do povo não iria melhorar se continuasse na mesma, o jovem que no futuro se tornaria o primeiro imperador de Yan iniciou uma rebelião contra os tais deuses, ao lado de seu exército, assim iniciando a grande guerra de Yan contra os deuses. A batalha foi extremamente difícil e custosa, trazendo consigo várias baixas para ambos os lados, mas mesmo com grande dificuldade, o jovem imperador, após passar por inúmeros sacrifícios, conseguiu vencer a sangrenta guerra, trazendo a vitória com a ajuda de seus numerosos aliados e heróis mortais, além de um Feramonte que havia traído seu povo e se aliado ao imperador, chamado Sui. Com a vitória, o resultado foi a total subjugação das divindades, além da execução ou expulsão daqueles que ainda contrariavam o imperador. Além disso, o arrogante Sui, aquele que havia traído os outros Feramonte, foi fragmentado em 12 pedaços, sob ordem do imperador. Isso porque o imperador conseguiu perceber as verdadeiras intenções por trás das ações de Sui, o mesmo que antigamente governava Yan junto aos seus parentes, e que até mesmo zombava dos ideais do imperador. No meio da batalha havia decidido tomar partido do imperador, porque no fundo desejava se tornar o único deus e líder de Yan. Mas como resultado de sua atitude egoísta, tudo o que ele conseguiu foi a maldição de seus parentes que haviam sido traídos pelo mesmo, e a ordem fria do imperador que havia decidido fragmentar o mesmo em pedaços. Mas apesar da vitória, a sombra de Sui continua a assombrar Yan até os dias atuais. Isso pois o mesmo, antes de ser fragmentado, jogou a ameaça de que no futuro renasceria e se vingaria por tudo que havia acontecido com o mesmo. Alguns dos fragmentos que Sui acabou se tornando após ser separado foi Nian, Dusk e Ling, que vivem no país de hoje até os dias atuais. Enquanto em Yan, a relação dos humanos com os Feramonte acabou resultando em uma guerra, em outras partes do mundo, essa relação caminhava para uma vertente diferente. Kieragand, a Feramonte e deusa nacional de Kierag, levou seu povo até o alto das montanhas para que eles pudessem se estabelecer lá e se refugiar em um lugar seguro das devastadoras catástrofes que estavam acontecendo pela Terra. Seu jeito de comandar seu povo era completamente diferente da forma que os Feramontes de Yan agiam com seu povo. Ela realmente mostrava preocupação com ele, e até mesmo propôs essa longa caminhada pelo mundo até o alto das montanhas, porque queria ter certeza de que levaria ele para um local seguro. E foi por causa desse jeito dela, de realmente se importar com seu povo e fazer de tudo para protegê-lo, que mesmo após 1000 anos, nos dias atuais, seu povo continuou a venerá-la como uma deusa, e ainda acredita que ela está nos céus, os protegendo, embora na verdade Tem uns personagens bem legal que aparecem, mas ela esteja mais perto do também que eles perdidaça aqui acreditam, na já que história. atualmente ela continua a vigiá-los sob o disfarce de Kijar. Em O outra anime parte do mesmo eu mundo, comecei uma a nova assistir, nação parei no também episódio estava 3 sendo do formada. Ark Duas Knights. raças antigas tinham jogo rivalidade eu nunca que joguei. remontava há anos, e a verdadeira causa do conflito já havia sido perdida na história. A raça do Sancta e dos Sarkas eram duas raças que não conseguiam cooperar por nada, mas até que então, em um dia, os primeiros santos se uniram a Sancta, os ajudando a encontrar uma forma de se defenderem do ataque dos Sarkas. Juntos, eles construíram um camponário, conhecido como a Torre das Revelações, e ao redor dele, uma nação inteira, chamada de Laterano, que um dia se tornaria o farol de paz e estabilidade para o mundo. Além disso, Siracusa, um país com uma confederação de 22 cidades, foi fundada pela máfia das 6 famílias de lobo. Tudo se iniciou com os 6 filhos da loba, a líder da tribo Setecoli. Embora fossem parentes de sangue, seus filhos frequentemente brigavam entre si por comida e terra. E à medida que cresciam até a idade adulta, eles começaram a se separar e fundar suas próprias tribos, piorando cada vez mais seu relacionamento. Assim, sua mãe, triste com a rivalidade sangrenta de seus filhos, acabou morrendo e ascendendo à sombra da lua.
E por causa da morte da loba, seus filhos, tristes com o que haviam feito, acabaram fazendo as pazes entre si e reorganizaram todas suas tribos, as transformando em famílias, e dividiram 6 das 7 colinas de sua terra igualmente entre si, com a 7ª colina se tornando a cidade de Setecole, dedicada à memória da loba. Desde então, as 6 famílias são capazes de coexistir em paz, o que acabou levando à sua ramificação nos dias atuais, que atualmente acabaram se tornando as 12 famílias, e assim nascendo o Estado-nação de Siracusa. Além dessas, várias outras nações pequenas ou de data de origem desconhecida também nasceram. Terras como Casemirs ou o antigo Império dos Hipogrifos foram formados, e o mundo dos humanos foi cada vez se preenchendo e se completando um pouco mais. E com isso, anos se passam, e finalmente entramos na Era Comum, com o primeiro marco do século, sendo a conquista de Night's Moran. Tudo teve origem quando um jovem guerreiro da raça Night's Moran iniciou o que um dia seria conhecido como Khangan Quest, uma conquista e pilhagem de nações inteiras. Iniciando do leste, Khangan, um jovem guerreiro, liderou seus Keshins por uma grande conquista através da terra. Em sua jornada, ele atacou diretamente os anciões, a classe nobre e mais velha dos antigos. Os primeiros a sofrerem um ataque foram os Pegasianos, a classe anciã de Casimirs, mas que com grande esforço conseguiram proteger sua nação. No entanto, logo em seguida, os hipogrifos que estavam comandando seu império sofreram a gigantesca derrota, a ponto de iniciar um sentimento de revolta no coração de sua população, pois seus anciões, os hipogrifos, que se diziam ser superiores por serem uma raça nobre, não conseguiram defender seu país contra o ataque. Mas eles não pararam por aí. Eles destruíram inúmeras cidades, guarnições e até nações. Ao longo de seu caminho, eles espalharam terror pelas nações, causando caos e destruição com suas táticas brutais e artes ilusórias do Night's Moran, deixando entre as pessoas que viram eles passar uma lembrança inesquecível que perdura até os dias de hoje. A pilhagem mundial de Khangan, assim como a Khangan Quest, foi algo que deixou um impacto profundo na mente de todos, algo que marcou tão profundamente a história que fez com que ali se estabelecesse a nova era, queimando completamente a época anterior. Mas ainda assim, mesmo depois de toda essa destruição e caos, Khangan ainda não parou. Ele simplesmente não aceitou parar simplesmente após ter saqueado todos os reinos mortais. Ele decidiu colocar seus olhos nas fronteiras do mundo, as terras do norte, uma vasta terra frígida que ninguém ainda havia conquistado. Para alcançar as fronteiras da terra, Khangan firmou uma aliança com o rei de Sargon e expulsou os monstros antigos para conseguir explorar o sul de Forest Huntland e alcançando a terra onde ele queria chegar. Mas essa foi uma conquista que nem mesmo o rei dos conquistadores conseguiu fazer, pois pouco tempo após chegar em Northland, Khangan acabou desaparecendo, assim como quase toda a raça dos Night's Morans. E embora alguns mitos deem a entender de que ele havia sido derrotado nas terras do norte em uma batalha contra os demônios, qualquer informação sobre tal fato acabou desaparecendo com o tempo. 40 anos depois, o mundo ainda estava se recuperando de toda a Khangan Quest, e durante esse tempo, grandes coisas aconteceram. No Império dos Hipogrifos, a população estava completamente revoltada com seus líderes, os anciões e nobres hipogrifos que não conseguiram defender sua população. Por causa disso, os ursos realizaram um ataque de estado, criando uma revolução e derrubando os hipogrifos e iniciando o Império de Ursos, assim como instalando a dinastia Ivanovic. Os hipogrifos, que ainda estavam indefesos e fracos após a invasão dos Night's Moran, não tiveram forças para conseguir fazer nada. E com essa revolução, também marcou o fim do domínio dos anciões em toda a terra e a ascensão da raça dos antigos. Os anciões, que eram considerados a raça nobre dos antigos, agora não tinham mais poder nenhum sobre eles. Também aconteceram coisas menores, como a criação da marca de moda MadeB 0011, que celebrou uma suposta vitória sobre a besta Nian. Mas com isso, mais tempo se passa.
720 anos depois, Cara, já eu no vou ir século atrás do VIII, jogo pra ver, várias novas nações nasceram, Depois assim como países dá e uma aliança entre países. Uma das nações mais oportunidade pra ver se eu prósperas vou daquela gostar do jogo ou época não. era a própria E Ibéria, voltar a assistir o uma anime nação também. imperial que foi marcada por sua grande marinha, assim como suas enormes cidades nômades gostando bastante aqui oceânicas. Naquela época, a Ibéria da estava história passando pelo que seria conhecido do como Era Arknights. de Ouro e Tem vários desfrutava de personagens sua bem forte legal. relação diplomática com seu vizinho Aegir, aceitando a maioria de seus refugiados em troca de receber ajuda de técnicos cientistas que ajudavam a desenvolver ainda mais sua tecnologia. E em 767, os ibéricos acabaram descobrindo as planícies bolivarianas no canto noroeste da Terra e aproveitaram para começar a colonizar a região, mesmo ela já estando habitada pela raça Perro, que não pôde fazer nada contra os invasores, aumentando ainda mais a influência e força da Ibéria, o que ajudou eles na luta naval contra a Victória, um novo país que também estava no início de sua formação, algo que traria consequência anos depois. Já no século IX, nos anos 890, Casdel estava sendo feito de alvo por uma aliança multinacional feita pelos Laterano, a Victória e Gale, que após tanto tempo haviam crescido e se tornado países muito mais poderosos. Casdel, ou conhecido também como Tecas nos tempos antigos, é o país onde vivem os Sarkás, que segue o sistema monarca. Os monarcas de Casdel são conhecidos como reis Sarkas, que governam todos os Sarkas. Ao longo da história, os reis Sarkas e seu povo foram temidos e desprezados pelos terráqueos, devido às suas práticas culturais brutais, como o canibalismo, suas temíveis artes de originum, e sua suscetibilidade natural à doença oripatia. Já os Sarkas veem todas as outras espécies, tanto os antigos quanto os anciões, como invasores alienígenas, proclamando que eles não são nativos da Terra e que apenas eles podem chamá-la de verdadeiro lar. Mas o porquê disso, assim como muitas das histórias por trás dos Sarkas, continua sendo desconhecida, pois foram perdidas em guerras passadas. Por causa de sua loucura por batalha e desejo de vingança, Casdel frequentemente participou de diversas guerras e sempre acabou perdendo. E no ano de 893, Casdel enfrentou uma grande cruzada liderada pelos Laterano, a Victória e Gale, que juraram acabar com a ameaça do rei Sarkas. E mesmo que os reis da corte de Sarkas tenham se sacrificado por sua pátria, isso não impediu a destruição de seu reino, fazendo com que pela terceira vez, há cerca de 200 anos, Casdel sofresse uma devastadora derrota. A guerra devastadora causou tanta destruição em seu país, que os Sarkas não tiveram escolha a não ser realizar um êxodo, uma realocação, movendo todas as pessoas de seu país para o extremo oriente, o que acabou por forçar muitas pessoas comuns de Sarkas a fugir do país e se estabelecer em toda a terra. 5 anos depois, os bolivarianos, que estavam sendo oprimidos pela Ibéria, conseguiram expulsar com sucesso seus colonizadores, pois os mesmos estavam passando por problemas internos, o que havia os enfraquecido o suficiente para conseguir sofrerem esse ataque. No entanto, a paz acabou durando por pouco tempo, pois logo após a Leitânia, imediatamente instalou um regime fantoche, a dinastia Singas em Bolívar, que desde então governou a nação até os dias atuais, colocando um barril de pólvora que logo levaria à guerra civil no futuro. Um ano depois, em Sargo, o primeiro festival Maui Zotia foi realizado por Tikal, que desejava se dar o título no distrito Acahulan. Desde então, esse festival de brigas se tornou uma tradição na região, que começou a nomear seu grande chefe dessa forma. No início do século X, o país de Sami fechou suas fronteiras para o mundo exterior, por razões desconhecidas, e introduziu uma política de isolacionismo, que duraria pelo menos por mais 100 anos. Sami é um país conhecido por sua paisagem natural e intocada. Enquanto o resto da terra estava se modernizando cada vez mais, a maioria dos habitantes de Sami decidiu viver em uma sociedade tribal. E por não gostar muito da modernidade nem dos forasteiros que costumam trazer ela consigo, eles acabaram optando por essa política de isolacionismo. Né, cara? Foi por volta desse tempo também, no ano de 977, que ocorreu a ascensão do maligno Rei Bruxo, o maior conjurador da história da Terra, que iniciou seu reinado de terror em Leitânia. No início, o homem chamado Caprinae,
que mais tarde se tornaria o notório rei bruxo da história, era originalmente um homem simples e bom, que vivia em Leitania. No começo, além de ser um homem bom, ele também era um rei que genuinamente procurava a prosperidade de seu reino, e ele buscou isso por meio de seu amplo conhecimento nas artes de Originum. Seu talento nas artes fez dele o conjurador mais poderoso da história. No entanto, quanto mais o rei estudava, mais louco ele ficava. E isso, um dia, acabou o transformando em um monstro conhecido por seus chifres gigantescos e retorcidos. Para piorar ainda mais a situação, a partir daí ele iniciou um reinado de terror por pelo menos 70 anos. O reinado do bruxo foi marcado na história por sua enorme violência e atrocidades. Seu terror é algo que não pode sair dos registros da história humana. Em sua trajetória, o rei bruxo fez atrocidades indescritíveis, como simplesmente matar uma cidade inteira durante seu estudo nas artes, além de vários outros atos que fizeram com que todo o seu reinado Tudo em busca de fosse poder. lembrado como um reinado de terror. Causa destruição, né? No mesmo ano, ocorreu E é a louco. ascensão dos novos ricos e capitalistas de Casimirs. Isso acabou ocorrendo quando o lacaio de um cavaleiro tornou-se um novo rico, da noite para o dia, depois que ele acabou comprando os bens de um nobre falecido, que havia sido leiloado pelo Conselho Nacional. Esse evento inspirou vários outros a fazerem o mesmo, eventualmente deixando a velha aristocracia de Casimirs praticamente sem um tostão, com os retentores tornando quase indistinguíveis dos mercadores. No final, os lacaios acabaram tendo mais poder do que o próprio regime pegasiano de Casimir, e isso fez com que eles entrassem em um período de conflito dos antigos nobres com aqueles que acabaram se tornando. E como resultado, ocorreu uma ascensão dos capitalistas, fazendo com que Casimir agora fosse dirigido pelos capitalistas que antigamente eram servos, e derrubando toda a antiga nobreza do país. E isso perdurou até os dias de hoje. Em 990, o país de Victoria continuava a expandir e se fortalecer, e Londinium é a maior cidade e a sede do poder dos monarcas vitorianos. Ela é construída com gigantescos canhões de autodefesa, enormes paredes de ferro, que se mantêm incansavelmente há quase 70 anos, fazendo com que toda a cidade seja uma fortaleza invencível. No entanto, ela só era invencível a ataques de fora. Em 998, um incêndio começou dentro do distrito central de Londres, fazendo com que a realeza e os aristocratas fugissem para uma série de canais subterrâneos e porões da cidade. E a história, desde então, foi exaltada em uma lenda na qual os Londiniumers acreditam que um círculo mágico os protegeu do desastre. 35 anos depois, Casimirs finalmente cria o primeiro Major Casimirs, um evento trienal que acontece em Casimirs a cada 3 anos, em sua capital. Ele contém vários elementos de combate de gladiadores, torneios de cavaleiros e luta livre profissional. O mesmo acaba se tornando um festival esportivo altamente comercializado e adorado mesmo por pessoas de outros países, o que só ajuda a aumentar ainda mais a riqueza e o poder de Casimirs, que agora era governada pelos novos capitalistas, e enquanto um país ascendia, o outro caía. No ano de 1038, o maior desastre da história da Península Ibérica aconteceu. O desastre que veio a ser chamado de o Silêncio Profundo, o mesmo que acabou fazendo com que a Ibéria encerrasse sua era de ouro. Iniciada por uma invasão maciça do Ciaborne, as costas ibéricas foram repetidamente inundadas por um tsunami gigantesco, que acabou destruindo seus faróis e assentamentos costeiros. O impacto também fez com que as comunicações da Ibéria com o mundo exterior fossem desconectadas, fazendo com que a frota naval ibérica, o seu orgulho dourado, perdesse o contato com sua terra natal em uma viagem. O resultado disso foi o isolamento completo da Ibéria e a aniquilação completa de uma das terras que antigamente poderia ser considerada uma das mais prósperas, e o início de seu regime totalitário, que persegue sua população local de Aegir. Ao mesmo tempo, atualmente em Siracusa, passava por um período cheio de lutas e ilegalidade, que fazia até mesmo com que ecoasse a antiga rixa das famílias de anos atrás. No entanto, antes que tudo acabasse escalonando demais, a atual líder das famílias, Signoria Cecília, além de atual chefe de estado, decidiu unificar de uma vez por todas as 12 famílias
para encerrar todo o período caótico que estava acontecendo. E através da religião lanterninense, ela cria um novo sistema legal chamado Arma e Ordem, trazendo assim paz ao país na era moderna. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou deixar editando aqui a parte 1 do vídeo. E vou indo gravando já a parte 2 para tentar lançar o quanto antes hoje também. Porque assim eu consigo conseguir mais tempo também. Porque quando eu gravo um vídeo completo de 1 hora, nossa, ele demora muito para editar. E acaba demorando muito para trazer para vocês. Então vamos terminar encerrando a parte 1 aqui. Gostei bastante. Tá tendo muita coisa nesse Arknights aqui. Meu Deus do céu. Tipo, além dos povos que de vez se unirem, né, cara? Porque tem vários inimigos em questão, né? Que vão querer destruir, os caras ficam lutando entre si, cara. E no final vai acabar criando uma guerra onde todo mundo vai lutar contra todos. E no final os inimigos acabam saindo vencendo, né? Os seres, né? Não sei dizer. Mas realmente uma história bem interessante do Arknights, pelo menos no anime não chega a contar isso, né? Porque no anime já começa num bagulho frenético já, tipo, do nada, quando a gente não conhece a história, nada do jogo, tipo, você fica meio que perdidaço quando você vai assistir o anime, porque você não tá entendendo nada do anime em si. Mas ainda assim é um anime bem interessante. Eu parei no episódio 3, eu vou tentar voltar a assistir. E o jogo provavelmente eu vou dar uma pesquisada nele e vou jogar. Vamos ver se chama minha atenção pra ver se eu acabo gostando dele. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e uma música interagindo, beleza? Então é só ficar aguardando aí que hoje ainda sai a parte 2, tá? Vou lançar a parte 1 agora. E logo logo sai a parte 2. Falou!